Então hoje eu vou falar para vocês sobre a Revolução Francesa. Na aula anterior eu passei para vocês um vídeo falando sobre a Revolução Francesa, para vocês então aí, né, já ir familiarizando com esse tema, tá? Que é assim um tema muito pedido em vestibular, em Enem, quando fala em Revolução Francesa. Por que, professora, que Revolução Francesa é um tema muito debatido, muito comentado até no mundo atual? Porque ela é um exemplo de luta pela igualdade social, principalmente quando eles criaram aí a Declaração dos Direitos Humanos dentro da Constituição Francesa. Então é uma Constituição que ela traz aí, tá? Muitos artigos, muitas questões ligadas aos direitos do homem, aos direitos do cidadão. Por isso que a Revolução Francesa é tão comentada até hoje no mundo contemporâneo. Então vamos aí aprender mais ainda sobre esse processo revolucionário que ocorreu dentro da França e que serviu de exemplo para várias nações do mundo, principalmente as nações europeias. Então a gente começa aqui com a foto da Revolução Francesa, o momento da tomada da queda da Bastilha, que foi o momento aí inicial da Revolução Francesa, correto? Então, primeiro vamos ver aí o que levou a Revolução Francesa? Um mau governo. Então, o mau governo levou ao processo revolucionário dentro da França, tá? Então, o país passava por uma crise com muita precariedade, em que organização administrativa, política, financeira, econômica e social do país. Então, o país passava por uma desorganização em todas as suas instituições, correto? Então, desde 1774, final do século XVIII, a França era governada por um rei, Luís XVI, e esse rei ele era absolutista, e ele governava de longe, lá no palácio, que é o Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris. Então esse governo ele não tinha contato com o povo, ele ficava de longe governando, não queria nem saber como que estava a situação do povo dentro da sociedade francesa. Esse governante, ele era um governante que ele era sustentado pelo luxo, e o luxo dele dependia dos tributos pagos pela população mais pobre. Então o país encontrava-se em constantes déficits que eram provocados aí por gastos excessivos. Isso aí causa uma grande desigualdade social e política dentro da França. A gente fala que a sociedade francesa ela era dividida em 3 estados: clero, nobreza e o povo. Outro fator aí que dificultava o rompimento aí, tá, com essa classe privilegiada, né, que é aquela detentora do poder, é aquela que tinha as melhores terras, tá, aquela que vivia no luxo, que vivia aí no glamour dentro da sociedade francesa. E o país estava atrasado em desenvolvimento industrial. Era um país extremamente agrário e atrasado em desenvolvimento do setor industrial. Então essa situação da França começou a gerar descontentamento, principalmente aí na população que desejava uma expansão comercial dentro do território. E o terceiro estado, né, principalmente aí o pequeno, né, o médio comerciante. Então a burguesia, que eram os comerciantes, aqueles que queriam expandir o comércio dentro da França, passou a lutar por mudanças que lhe permitissem exercer controle sobre o governo e sobre o Estado. Então eles queriam tirar o governo e colocar um que fosse de acordo com os anseios daquela camada social que era a burguesia dentro da França. Aqui nós temos uma pirâmide social da divisão da sociedade francesa. Primeiro estado, que é o clero, eles tinham terras, cargos, prestígios, privilégios e isenção fiscal, não pagavam impostos. O segundo estado, a nobreza. Então, a classe dos privilegiados, primeiro estado e segundo estado, clero e nobreza, eles que detinham todos os privilégios dentro da França. O terceiro estado era formado pela burguesia, mais camponesas e os sans-culottes. Esses aqui tinham obrigações de pagar os impostos. Pouco participavam das decisões do primeiro estado e do segundo estado. E olha aqui a porcentagem. Quem compunha o primeiro estado? 1% da população francesa. Quem compunha o segundo estado? 2% da população francesa. E quem compunha o terceiro estado? 97% da população francesa. Então aqui nós temos aí a distribuição da sociedade dentro da França.
os problemas do país vão se intensificar a partir de 1785. Então nós vamos ter aqui algumas questões que vão levar aí a intensificar aí os problemas dentro do país. O primeiro desses problemas foi falência financeira, que foi causada aí, né, com a guerra de independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, tá? O segundo foi o Tratado de Comércio com a Inglaterra em 1786. Outro fator foi um rigoroso inverno que vai prejudicar as colheitas francesas no final do século XVIII, em 1788, causando aí escassez de alimento e alta dos preços. Então a população faminta e revoltada estava prestes a se sublevar, ou seja, iniciar uma revolta, ficar contrária ao governo. Nós temos aqui alguns problemas que vão intensificar dentro da França a partir de 1785, tá? O terceiro estado, né? Um membro do clero, simpatizante do terceiro estado, escreveu um panfleto com a seguinte frase: o que é o terceiro estado? Tudo o que ele tem sido na política francesa até hoje, nada. O que pede ele tornar-se alguma coisa. Então nós vamos ter aqui um membro do clero do primeiro estado, que era simpatizante do terceiro estado, onde ele vai mostrar que o terceiro estado tinha tudo para ser tudo na França, mas no entanto não era nada. E aqui nós temos uma imagem que vai caracterizar a função do terceiro estado. Então nós temos aqui um homem, que é como se fosse o terceiro estado, e ele carrega o primeiro estado e o segundo estado. Enfim, o povo, o terceiro estado, carregava o primeiro e o segundo estado. E eles eram a maioria, eles poderiam aí adquirir muitos direitos dentro da França. E eles vão perceber isso. Vamos ver isso aqui agora para frente. Como que o terceiro estado vai perceber a sua importância dentro da França e lutar pelos seus direitos, tá? Então, antes da tempestade, antes da revolução, né? Então, a França passando por todos aqueles problemas que nós vimos anteriormente, então o rei Luís XVI, então, decide aí convocar os Estados Gerais. Os Estados Gerais eram uma assembleia onde reunia os representantes do primeiro, segundo e terceiro estado. Eles reuniam no Palácio do Governo, que é o Palácio de Versalhes. Então, em 1789, então, os Estados Gerais foram convocados para reunir no Palácio de Versalhes. Surgiu aí um problema na reunião desses Estados Gerais, tá? Aonde lá foram colocadas algumas decisões que os Estados Gerais teriam que tomar, correto? Então, como seria essa votação? Até então, a votação dos Estados Gerais era um representante de cada estado. Então, sempre votava por um representante do primeiro estado, um do segundo e do terceiro. Sempre aí as decisões davam 2 por 1, porque primeiro estado e segundo estado votavam do mesmo lado. Então, surgiu um problema aqui. A votação continuaria da mesma forma? Então, pela tradição, né, cada estado, como eu tinha falado aqui anteriormente para vocês, tinha direito a um voto. Assim, se continuasse a ser feita a votação dessa maneira, clero e nobreza votariam do mesmo lado, que eu expliquei agorinha. O terceiro estado, então, exigiu que a votação fosse realizada por representantes e não por estados, mas não chegavam a um acordo. O terceiro estado, então, não aceitou que a votação fosse feita da forma como vinha sendo realizada dentro da França até então. Ele pediu, então, que essa votação fosse feita por representantes, não um representante, mas vários representantes. E aí, o que vai ocorrer aí diante dessa decisão do terceiro estado? O terceiro estado tomou nas mãos o destino da França. Decidiu separar-se dos Estados Gerais e proclamar-se a Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar uma Constituição conforme os ideais do Iluminismo. Correto? Então, os outros estados sem saída aliaram ao terceiro estado para formar a Assembleia Nacional Constituinte. Então, o terceiro estado não aceitou a votação como era feita, saiu da reunião, reuniu separadamente, tá? E colocaram que eles iriam elaborar uma nova Constituição para a França. E essa Constituição, ela ia ter aí ideias baseadas no Iluminismo, que vocês já estudaram comigo. Então, reunirem a Assembleia Nacional Constituinte, realizar uma nova Assembleia para fazer novas leis para a França. Aqui nós temos o Palácio de Versalhes, né?
Ele na época da Revolução e ele hoje, ó. É um palácio muito belo, muito grande dentro da França, tá? E aqui nós temos aí, ó, a reunião, né, da Assembleia Nacional Constituinte, que é então os representantes do terceiro estado reuniram, saíram lá da Assembleia que tinha sido convocada por Luís XVI e montaram uma reunião separada. Então aqui tem muito mais gente do que se fosse feita da forma como o primeiro e o segundo estado queriam, correto? Então aqui nós temos, né, representante de cada estado. E aqui, se ela fosse feita dessa forma, eles queriam que fosse dessa forma. Então, decidiram sair e fazer uma reunião separada, tá? E aí, então, nós vamos ter o início da Revolução. Então, enquanto a Assembleia estava reunida, né, o terceiro estado estava reunido, separado do primeiro e do segundo, o que vai acontecer dentro da França? Uma agitação toma conta das ruas. A população procurava se armar a fim de defender a Assembleia Nacional Constituinte de uma possível agressão. Então a Revolução tinha começado. A população da França ficou sabendo que o terceiro estado estava reunido separado, então tentaram ajudar. De que forma? Fazendo agitações pelas ruas da França, da sociedade francesa. E aqui então, né, já começa a ter início aí da Revolução Francesa. Em 14 de julho de 1789, uma grande massa popular tomou a Bastilha. O que era a Bastilha? Na França, professora? Uma fortaleza utilizada como depósito de armas e presídios. Então, a população que estava fazendo agitações nas ruas da França foram até a Bastilha e tomaram conta dela, porque lá tinham armas, soltaram presos, tá? Então, era um local onde ficavam as armas e o presídio. Então, eles primeiro foram lá para ter acesso a armas e soltar também presos para ficarem do lado deles na guerra contra o rei absolutista, contra o primeiro e segundo estado aí, governado por Luís XVI, certinho? Então a revolução se espalhou por todo o país. Forçaram o rei a retirar as tropas. Então o povo armado forçou o rei a retirar as tropas. E nós temos aqui a tomada da Bastilha. É onde tinham as armas e os presos, né, dentro da França. População, então, toma a Bastilha. Então, aqui nós temos o início do processo revolucionário dentro da França. Tá? Então, eles formaram um conselho de cidadãos para administrar Paris, tomar o poder. Organizaram um corpo de voluntários armados, criaram também guardas, né, que é a Guarda Nacional, o terceiro estado. Nobres começaram a deixar a força, refugiando em países vizinhos, procurando convencer os governos desses países que o movimento revolucionário era uma ameaça às demais monarquias absolutistas da Europa. Então, o primeiro e o segundo estado, muitos fugiram da França e foram procurar refúgio em países vizinhos, falando que aquele processo revolucionário seria uma ameaça dentro da Europa. Em 4 de agosto de 1789, extinguiram todo o ordenamento do antigo regime. Nobres e clero perderam muitos privilégios, então nobre e clero perderam seus privilégios com a tomada do poder pelo terceiro estado. No mesmo ano foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1790, os bens da igreja foram confiscados e em 1791 passou a vigorar a nova Constituição, transformando a França em uma monarquia constitucional. A tríplice divisão dos poderes do Estado. O que é monarquia constitucional? O governo governa, mas baseado em uma constituição, em uma lei, tá? E como que ficou o rei Luís XVI diante dessa revolução? O rei aceitou a Constituição francesa e os deputados seriam eleitos pelo voto censitário. Então, Luís XVI, não querendo perder o poder, articulou com o terceiro estado que ele iria aceitar as decisões tomadas pela Assembleia Nacional Constituinte, realizada separadamente pelo terceiro estado. Então, em 1792, Luís XVI usou uma tática declarando guerra à Áustria e à Prússia. No fundo, ele torcia para uma derrota francesa e recuperaria seus poderes absolutistas. Então, Luís XVI vai tomar aí algumas medidas e criar algumas táticas para retomar o poder das mãos do terceiro estado. A Assembleia Legislativa convocou todos os franceses a pegarem armas e defender o país, né, dessa guerra aí, quando ele declarou guerra à Áustria e à Prússia. Luís XVI foi considerado suspeito e foi preso. Então, descobriram que Luís XVI estava tramando essa guerra. Então, convocaram eleições, que foi chamada de convenção, escolhendo os deputados para compô-la.
Então, eles tá, pegam Luís XVI, prende ele e convoca uma eleição para escolher os governantes ou o governo da França, que é a convenção. Na convenção, os grupos políticos ficariam assim divididos, posicionados. Nós vamos ter então aqui agora, tá, os grupos políticos dentro da França tomando poder e criando aí medidas para administrar a França. Nós vamos ter então aí girondinos, correto? Jacobinos, tá? E os cordeliers. São algumas alas políticas dentro da França, tá? E nós vamos ter também aí, né, os pântanos, que horas vão ficar com os girondinos e ora com os jacobinos. Então, nós temos aqui então as lideranças políticas que vão se organizar para administrar a França, já que Luís XVI tinha sido tirado do poder, estava preso. E aqui nós temos a formação aqui dos grupos. Cada grupo ficava de um lado, tá? Aqui eu coloquei para vocês, ó, ter uma noção. Girondinos ficava do lado direito da sala de sessões, que eram os moderados, republicano, liberal. Os jacobinos e os cordeliers, lado esquerdo da sala. Radicais, república democrática e igualitária. No meio dos dois, os pântanos, ora com os girondinos e ora com os jacobinos. Aqui nós temos a posição, então, dos grupos políticos nessa sala de reuniões de decisões sobre a administração da França sem o rei Luís XVI, tá? A convenção tomou posse no mesmo dia. Seu primeiro ato foi a proclamação da República. Então, criaram uma república. Criaram um novo calendário, uma nova contagem de tempo, de ano para a França, tá? Então, o ano da França, o ano 1 começou em 1792, com o marco inicial da Revolução Francesa. Os partidos continuaram do mesmo jeito, surgindo aí novos partidos, sans-culottes. Apenas as atitudes passaram a ser mais radicais. Confirmada a suspeita de traição, Luís XVI foi condenado à morte na guilhotina. Aqui tem um momento que eu coloquei para vocês uma imagem da guilhotina aí, né, da decapitação de Luís XVI. Ele foi considerado traidor e então eles mataram Luís XVI. Diante do acontecimento, Áustria, Prússia, Inglaterra, Rússia, Espanha e Portugal investiram contra a França. Nós temos então aí, né, a primeira coalizão de país contra a França, contra os revolucionários. A convenção tomou medidas duras, criou lei do suspeito, onde pessoas denunciadas como contra-revolucionário podiam ser condenadas à guilhotina. Então, nesse primeiro momento da administração da França, quem vai tomar o poder, tá? É a convenção, né? Vai tomar o poder e nós vamos então aí, tá? Ter aí os girondinos tomando o poder dentro da França. E eles vão criar uma lei, a lei do suspeito. Pessoas que eram contrárias à revolução poderiam ser condenadas à guilhotina. Cada dia aumentavam aí as divergências entre girondinos e jacobinos. Enfim, girondinos e jacobinos uniram para tomar o poder. Agora vão tornar-se rivais. Por quê? Porque vai começar uma briga entre eles para comandar a nação brasileira sem o rei Luís XVI. Em 1793, os jacobinos, com o apoio de 80 mil homens e 60 canhões, obrigaram a convenção a decretar a prisão dos líderes girondinos. Jacobinos instalaram a ditadura e o regime do terror dentro da França. Então aqui começa uma briga pelo poder dentro da França entre girondinos e jacobinos. Ora, lideranças girondinas tomavam o poder, ora, lideranças jacobinas tomavam o poder. Enfim, girondinos e jacobinos passam a ter aí uma briga pelo poder dentro da França, tá? Então nós vamos ter então aqui algumas figuras, né, de importância nesse cenário político que a França passava. Robespierre, tá? Nós vamos ter aqui também, tá? Robespierre, Danton, alguns outros líderes políticos que vão começar a lutar pelo poder dentro da França, correto? Cada um querendo implantar uma nova forma de governar a França e querendo apoio popular, mas ao mesmo tempo criando um clima de terror. Então nós temos girondinos, tá? Com, né, algumas lideranças políticas e jacobinos também. Quem vai se destacar mais? Robespierre e Danton vão se destacar mais nessa briga de poder dentro da França, tá? E aí nós vamos então ter um momento muito difícil dentro da França, devido a essas divergências políticas entre esses grupos políticos, até que, em meio a tantos problemas que a França passava desde a morte de Luís XVI, e a França ia aprendendo várias guerras, né, contra os países da Europa, nós vamos ter o destaque de um general do exército francês chamado Napoleão Bonaparte. Então
Então, Napoleão Bonaparte vai sair com muito prestígio dessas guerras empreendidas entre a França e nações europeias, correto? E ele então vai passar a governar a França. Ele então, tá, vai assumir um governo dentro da administração política e de lá para cá ele vai criar aí formas de tomar o poder sozinho dentro da França. Então, com a entrada de Napoleão Bonaparte no governo francês, nós temos aí o final da Revolução Francesa e o início do governo na França, que a gente chama de Era Napoleônica, que é aonde Napoleão Bonaparte passa a governar a França. Então, da morte de Luís XVI até Napoleão Bonaparte, a França vai viver uma instabilidade política e financeira muito grande. Por quê? Devido às brigas partidárias pelo poder dentro da França entre girondinos e jacobinos. Quando os girondinos comandavam, eles perseguiam jacobinos. Quando os jacobinos governavam, eles perseguiam os girondinos. Enfim, girondinos e jacobinos vão passar em um momento de perseguição para manter o poder político dentro da França, ok? Então, com Napoleão Bonaparte, termina o processo revolucionário e começa aí a Era Napoleônica, tá? A Revolução Francesa, ela é importante por quê? Porque ela mostra o ideário de liberdade, igualdade e fraternidade, porque um dos lemas dos revolucionários dentro da França era liberdade, igualdade e fraternidade, que vai ser um lema que vai ser seguido por várias outras nações europeias. Vão pegar a França como modelo e vão também tentar fazer reformas em suas nações. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido melhor, tá? Com essa nova revisão desse conteúdo que vocês já viram e vamos seguir aí com mais algumas atividades para vocês ficarem aí bem craque nesse conteúdo sobre a Revolução Francesa. Tchau, ficam todos com Deus.